Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMcast, o primeiro podcast do setor médico hospitalar brasileiro. E você que já me acompanha já sabe, a expectativa aqui é sempre alta porque a gente traz executivos, empreendedores, profissionais desse setor que tem sempre algo a agregar, uma novidade, uma tendência, uma solução de problema. Esse é o nosso desafio, é fazer você pensar e para você que está chegando no setor aprender um pouco mais, porque a gente sabe que o setor da saúde suplementar, o setor OPME não é fácil, não se aprende do dia para a noite. E hoje eu recebo com muita felicidade o Leandro Ishi, ele é diretor de investimentos do Pátria Investimentos e também responsável pela área de M&A, fusões e aquisições da Elfa. Leandro, muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Obrigado pelo convite aí, da gente bater esse papo sobre o setor, enfim, o que está acontecendo no mundo, trocar ideia também, sempre é bom. Com certeza. E, Leandro, estou muito empolgado com a nossa conversa, porque na sua posição, você liderando, né, uma área de investimento de um fundo tão relevante no mundo como o Pátria, e participando ativamente do negócio da Elfa, que é talvez a maior distribuidora, né, da área de health no Brasil, a sua visão é muito ampliada Uhum. do que está acontecendo no setor, dos desafios, das oportunidades. Então vamos explorar isso Claro. na medida do possível. Conta um pouquinho mais, né, de você. Quanto tempo você está no Vamos lá. Pátria? Como foi a sua carreira lá dentro até então? Vamos lá. Bom, eu tô há 15 anos no Pátria, né? Acho que, primeiro, o que é o Pátria, né? Isso. Acho que essa é uma pergunta comum ali das pessoas. O Pátria é uma casa de investimentos alternativos, né? Que administra hoje 40 bilhões de dólares ativos sob gestão. E o que a gente faz? Né? Basicamente, a gente capta dinheiro com investidores. Hoje, a maioria do Pátria, né, são investidores estrangeiros, desde fundos de pensão, né, enfim, alguns fundos soberanos de alguns países. E eles trazem o dinheiro e falam: eu quero procurar oportunidade de investimento no Brasil e na América Latina, no caso do Mandal do Pátria, né, para investir em empresas privadas. E aí, hoje, o Pátria tem algumas verticais de investimento. Uma delas é a Private Equity, que é investimento em empresas de capital privado. Se você quiser empresas abertas, você vai na bolsa, né? Você compra ação na bolsa, enfim, você consegue, enfim. Mas, hoje em dia, grande parte, né, das empresas não são de capital aberto. Você tem muitas empresas hoje de capital fechado, Principalmente no Brasil. principalmente no Brasil, né? O mercado de capitais em desenvolvimento ali, enfim. Então, você tem uma oportunidade, né, de acessar essas empresas com alto potencial de crescimento, né? Empreendedores de sucesso, e fazer com que eles cresçam e depois, quem sabe, fazer uma abertura de capital. E aí você levar para a Bovespa, né? Então, ou na Nasdaq, enfim. Então, essa é a área de Private Equity. A gente tem uma segunda área, que é a área de infraestrutura. Então, o Brasil, né, a gente sabe que tem um gargalo estrutural hoje, né, de investimento na área de energia, transporte, logística, enfim. E o Pátria hoje é um dos maiores investidores também na área de infraestrutura, né? A gente tem uma área de real estate, que são ativos imobiliários, né? E tem uma área de crédito também muito forte. E uma quinta área, que é uma aquisição recente, que chama GPMS, que é uma área de você chama fundo de fundos, né, na Europa. Então, ou seja, é uma coisa meio nova. Essa é uma coisa meio nova do Pátria, chama de IPMS, Aberdeen, na Inglaterra, né? Então, se você quiser investir hoje num fundo de private equity na Europa, lá na França, Tá. como é que você investe? Muitas vezes você não tem acesso direto a esse fundo. Então, você pode... O Pátria comprou a GPMS, que era uma área da Aberdeen, né? E você investe, você pede, quero investir em empresas de saúde na França. E aí ele vai falar, tem esse fundo de private equity que é especializado nisso. E aí o Pátria, ele faz essa gestão, ajuda ali investidores a investir nessas empresas. Esses investidores são brasileiros ou internacionais também? Na maior parte também internacional. Ah, tá. Então, ela é focado ali, né, em fundos de private equities, que chama small mid, né, de médio porte, pequeno e médio porte. Então, é uma área nova também, então o Pátria começou esse processo de internacionalização também de ativos, de investimento. Né? Então, aproveitando que você já explicou muito bem o que é o Pátria, já explica o que é a Elfa também. Vamos lá. O que é a Elfa? A Elfa hoje é uma das maiores distribuidoras, né, de medicamentos e materiais especiais para o canal institucional. O que é esse canal institucional? São hospitais, clínicas, plano de saúde. Né? Dentro da tese da Elfa, foi um investimento, ele começou em 2014, no fundo 4 do Private Equity, e a nossa tese era o seguinte: a gente estava vendo que a inovação da área da saúde, principalmente da indústria farma, ela estava migrando para os medicamentos de especialidades, que são as doenças raras, oncológicos, os monoclonais, os biológicos. Né? Que é basicamente, você sai ali do medicamento que você vende numa drogaria,
né? Que geralmente é uma aspirina, né? Que chama de moléculas pequenas, e você acaba indo para as moléculas grandes, que são os medicamentos biológicos, de maior complexidade, e é onde tem a grande parte da inovação. Então, a indústria, ela começou a fazer esse shift. É verdade. Em vez de investir na aspirina, comecei a investir em medicamento oncológico, que é onde estava ali, né, grande parte do potencial de crescimento e de retorno. Se você olha o P&D das indústrias, o dinheiro tá inclusive O dinheiro tá aí lá. alocado nisso. Exatamente. A gente fala follow the money. Né? Então, a gente começou a observar essa tendência e falou, opa, né? Só que para você, né, você capturar essa tendência de especialidades, é um outro tipo de competência organizacional. Né? Então, por exemplo, uma distribuidora de medicamentos especialidades, você tem uma cadeia refrigerada. Sim. Você tem, ou às vezes, que é de 2 a 8 graus centígrados. Né? Então, armazenamento, você tem, né, requerimentos regulatórios mais altos, nível de serviço e tudo mais. Né? Então, e aí, quando a gente olhou para os Estados Unidos, né, Estados Unidos e Europa, você olhava aqui, os top 3 maiores distribuidores, eles tinham 90% do market share no mercado americano. Um oligopólio. Era um oligopólio. E aí, quando você olhava o Brasil, os top 3 deveriam ter, sei lá, 10%. Tá. Então, era um mercado extremamente fragmentado. Então, a gente olhou e falou, olha, é um case interessante de consolidação, e o Pátria tem um histórico de consolidação no setor, né? E falou, vamos fazer esse processo de consolidação. Você pode consolidar como? Uma das formas é fazer compra de empresa. Né? Então, você pegava players regionais, né? Geralmente os campeões de cada região, e você criou um grupo. Né? Então, acelerando um pouquinho, o Grupo Elfa fez mais de 21 aquisições, né, ao longo desse período. Então, foi um trabalho 21 forte. 21 aquisições já? 21 aquisições. Então, foi um trabalho grande, não só de aquisição, mas também de integrar essas empresas, diferentes processos, culturas, pessoas, e você criar uma única Elfa. Né? Então, você teve toda essa jornada. Não é uma jornada fácil, né, essa jornada, mas a gente conseguiu aí criar uma empresa hoje faturando aí 5 bi de reais de faturamento. 5 bi a Elfa. Exatamente. Então, acho que, em resumo, esse é a Elfa, os produtos que a gente vende, medicamento, né, basicamente oncológico, todas as grandes indústrias hoje, a maior parte das grandes indústrias trabalham com a gente, na parte de farma, e na parte de medicamentos a gente tem uma área de OPME, né, a gente distribui, por exemplo, a Johnson & Johnson, enfim, você tem ali, você tem a Boston, Stryker, enfim, são vários fabricantes, né, que a gente acaba distribuindo eles também. Né? Então, esse, em resumo, é o que é o Grupo Elfa. Eu posso falar com propriedade, eu participei muito do começo dessa tese, né? Você e todos os seus parceiros de trabalho, a LogMed, Suprimed também na época ajudou bastante na concepção da tese, a gente foi lá entender. E era falando até de OPME um pouco mais, era uma tese onde o mercado não suportava mais a distribuição, o canal indireto em algumas frentes. Né? As margens reduzidas, a máfia das próteses abalou toda uma cadeia de distribuição, e a gente precisava viabilizar um canal direto, rentável e eficiente, né? E a ideia era exatamente como a indústria ir direto, mantendo o nível de serviço e recuperando até uma margem que havia se perdido. E aí eu lembro que na época, antes de ser tudo Elfa, existia a Atrial. Né? A Atrial era a tese de OPME dentro da Elfa. E como é que foi esse trabalho? Depois, obviamente, eu não acompanhei mais. Mas como é que foi esse trabalho da Atrial ser incorporada na Elfa? Por que foi incorporada? O quanto cada tese colabora para esses 5 bi, por exemplo, de faturamento? Bom, legal, Daniel. Vamos falar um pouquinho da Atrial, né? Então, a Elfa começou no fundo 4 em 2014, mas em paralelo teve um investimento no fundo 5 do Pátria, né? Que era a Atrial. A Atrial era a tese de materiais, né? Materiais e OPME. Né? Então, e aí começou muito, né, com a Comed ali, depois a Nacional. A Nacional foi a plataforma. Depois a gente fez várias aquisições ali da Fenergy, né? Algumas distribuidoras regionais. Né? E aí, ao longo do tempo, o que a gente viu? A gente tinha uma distribuidora pure player, que a gente chama de medicamentos, e outra de de materiais. Né? E a gente viu que elas teriam muita sinergia delas juntas. Se você olhar as empresas americanas e mesmo as europeias, elas não falam, eu só vendo medicamento. Verdade. E eu só vendo material. Ela vende as duas coisas, né? Porque você vai... O caminhão que vai lá pro hospital X é o mesmo. Exatamente. Né? O vendedor que vai, enfim, vai tirar o pedido, enfim. Então, a gente viu que teria uma sinergia interessante de juntar as duas operações. E lá em 2020, a gente resolveu fazer a fusão,
né, da Elfa com a Trial. Tá. Né? Em termos de número, aproximadamente 25% hoje é a parte de materiais. Materiais, medical devices, enfim, né? Do nosso 5 bi de reais. Né? Um bi mais ou menos aí vem de Exatamente. OPME e MatMed. Exatamente. Então, menos medicamento, né? Enfim, Sim. mais mate, enfim. Então, e é uma área, enfim, que tem ali seu crescimento. A gente fez também um investimento na Descarpac, né? Então, foi lá em 2021. A Descarpac ali é líder na parte de luva, seringa, né? Então, com registros próprios. Então, também acabou impulsionando bastante ali o faturamento dessa área, né? Então, acho que esse é um pouquinho, foi o racional quando a gente fez ali a fusão com a Trial e Alpha. E aí vou te perguntar, né? Na sua posição, que é muito ampliada, como eu falei no começo do episódio, tem algo que eu sempre pergunto aqui, que é o modelo de negócio da saúde suplementar brasileira. A gente está num modelo de negócio estressado, onde existe... Parece que o dinheiro não fica na cadeia. Sim. Né? Existe uma retenção de faturamento, um ciclo de pagamento muito alongado, um crescimento de glosas que às vezes são inexplicáveis. E quando você senta aqui com a operadora de saúde, eles têm a sua justificativa, a indústria tem as justificativas dela e falta uma conversa. E aí você tem a Elfa, uma gigante, Sim. no meio desse processo que hoje quem sofre mais é o distribuidor. Ele financia muitas vezes a cadeia. E aí você tem a Elfa amplificando talvez esse problema pelo tamanho que ela exerce. Como é que funciona isso, então? Como é que a Elfa enxerga esse mercado? Claro. Né? Até que ponto você consegue financiar a cadeia? E se tem muita diferença entre a Pharma e MatMed ou PME? Claro. Então vamos... Bom, o próprio Pátria, né, é investidor de um plano de saúde verticalizado, né, que tem um hospital próprio chamado Atena. Né? Então, a gente hoje o Pátria é o maior investidor de saúde na América Latina. Tem investimento em todo... Se você pegar toda a cadeia de valor de saúde, o Pátria vai ter. Desde no caso a Smart Fit, né, a rede de academias também está na vertical de saúde. A gente tem hospital e plano de saúde, você tem a Atena. A gente tem também uma rede de clínica de olhos, que é a Opt, né? E você tem no lado de produtos, né? Isso é tudo saúde e serviços, né? Aí quando você vai para saúde e produtos, a gente tem a Elf, né? Que é um investimento relevante. A gente tem a Víncula, que é uma indústria também de implantes ortopédicos, né? Então, e a gente tinha a Natulab recentemente, né? Que é uma indústria farmacêutica. Então, a gente, né? Acho que a gente consegue ter uma visão privilegiada ali, né? Por dentro do que acontece. Acho que o ponto... Dando um passo para trás na cadeia de valor, o que vem acontecendo, né, no setor da saúde suplementar? Né? Então, primeiro, metade, né, 25% aí da população tem plano de saúde, o restante está no mercado público. Né? Na saúde suplementar, tem um equilíbrio entre custos, inflação crescente, ao mesmo tempo, como é que eu consigo equilibrar com a parte assistencial. Né? Então, esse balanço é um balanço complexo, né? Num mundo que você tem a inflação médica, né, que está ano após ano subindo, você tem uma questão de regulação, no caso da ANS, teve recentemente a discussão do rol, né, dos planos de saúde, que é o rol taxativo versus exemplificativo, que é onde, por exemplo, hoje os tratamentos de a parte de autismo, né, já é um custo mais caro até do que oncologia, né? Isso acaba afetando ali o balanço, né, das empresas seguradoras de saúde. E você teve um terceiro fator também, que foi a questão da pandemia, do Covid. Então, o que aconteceu? Né? A hora que você olhou esses fatores específicos do setor, a gente olhou e falou, ó, no pré-pandemia, os planos de saúde, porque durante a pandemia, né, ali eles não tinham sinistralidade, porque ninguém fazia exame, ninguém fazia cirurgia eletiva e tal. A gente viu isso, né, nas eletivas, a gente sofreu bastante. Sofremos muito. E você vê que a sinistralidade dos planos, elas caíram, elas ganharam dinheiro. Mas depois veio o efeito rebote, veio a ressaca do Covid. Exato. E aí, o que aconteceu? Você teve toda essa demanda represada de exames, de cirurgias, que acabou afetando ali a sinistralidade. Em muitos casos, para ser considerado sustentável, a sinistralidade deveria estar ali entre 70% e 80% de sinistralidade. E no pós-pandemia, né, ela chegou a 100%, 120% ali de vários planos de saúde. Os planos de saúde, consequentemente, essa falta de liquidez acabou afetando toda a cadeia de valor. Começando com os hospitais, né, e as clínicas, e depois com os distribuidores, depois os fabricantes. Então, a gente teve um cenário de estresse ali do setor de saúde, né? Ao mesmo tempo, num cenário macro, você teve aumento da taxa de juros.
né? A taxa de juros ali estava 2%, Exato. a taxa do Selic, hoje está 15%, né? Então, eu brinco que teve a tempestade perfeita no Perfeita. setor de saúde, né? Foi Você aumenta o ciclo de recebimento com aumento de juros ainda por cima. Exatamente. Então, foi né, um cenário muito complexo. Uhum. Eu acho que agora a gente já vê uma melhora, né? Você olha os dados ali, são dados públicos, né, da sinistralidade dos planos de saúde. Eles repassaram, né, essa questão da sinistralidade. Então, hoje a sinistralidade já está mais em torno dos 80%, já está em níveis, né, mais razoáveis do ponto de Tá. vista de equilíbrio financeiro. E isso começou a melhorar as condições para os hospitais, né? E o hospital começou a passar, a gente já começa a sentir na ponta da Já estão distribuição uma sentindo. melhora, né, Uhum. na parte dos prazos, né, enfim, a Tá. redução do prazo e tudo mais, né? Então, só que ainda não chegou a 100%, mas a gente vê uma melhora. Parou de piorar, né? Assim, Parou de estabilizou, piorar. parou de piorar, e a gente já começou a ver uma melhora ali Entendi. na parte do contas a receber da distribuição, Interessante. né? Então, acho que isso e é um efeito que vai vir. O ponto que os hospitais, muitos hospitais, eles estão alavancados, né? Porque eles Uhum. também fizeram um ciclo de aquisições de hospitais, né? Várias redes ali, e acabaram se alavancando. E aí, então, eles também estão alavancados, ele precisa desalavancar o balanço deles, né? Então, muitas vezes, ele ainda está num cenário ali que precisa desalavancar a estrutura de capital, né? Então, acho que esse foi um pouco o cenário que aconteceu ali no setor de saúde, né? O ponto é daqui para frente, né? Qual que é o nome do jogo, né? Acho que um pouco a minha leitura individual aqui eu acho que a questão inflacionária, a gente tem um problema estrutural no setor de saúde, né? A inflação médica ela é acima da inflação do Uhum. IPCA. Se você pegar o setor de tecnologia, fazendo um paralelo, né? A gente tem uma lei de Moore, né? Que é a lei de Moore, né? O processador ali, ele duplica a capacidade computacional com o mesmo custo. Ou seja, você consegue gerar mais qualidade com mais Uhum. eficiência. No setor de saúde, a gente tem o inverso. A gente tem a lei do Moore inverso aqui. Né? Que Muito bom. a gente tem o custo cada vez vai É. aumentando e tudo mais, e muitas vezes não necessariamente está se replicando ali em desfechos clínicos favoráveis e tudo mais. Né? Então, é um grande desafio. Né? Você pega as TVs ali, enfim, a tecnologia está cada vez mais, né? Touchscreen e tal, e o preço você vê que vai caindo, né? Ao longo do tempo. No setor de saúde é o inverso. Né? Acho que o grande desafio é como é que a gente consegue pegar esses elementos do setor de tecnologia e aplicar no setor de saúde. Né? Esse é um pouco vamos dizer, do grande desafio ali, Uhum. porque senão ela vai ficar insustentável. Né? Acho que nesse sentido a gente começa a ver algumas movimentações de alguns players. Você tem com certeza uma maior consolidação do segmento. Você vê players como Redditor, como Sim. Hapvida, né? Acelerando a consolidação para ter escala e conseguir sobreviver nesses cenários. Né? Você tem um segundo movimento, que é um movimento interessante, não é uma consolidação por aquisição, mas via JV. Né? Então, você vê ali Bradesco fazendo parceria com alguns hospitais, né? Enfim, tentando criar uma verticalização, não uma verticalização em si, mas uma orquestração do ecossistema. Né? Então, você vê que estão acontecendo alguns movimentos ali para endereçar esse problema. Porque, na minha visão, estruturalmente vai ter mais inflação. Se você não tiver produtividade e eficiência, Exatamente. você vai morrer. Essa é uma questão darwiniana ali que vai acabar acontecendo. No Brasil você é obrigado a crescer o seu negócio todo ano, senão a Exato. inflação te corrói por Ele te dentro. corrói, ele te corrói. E, além disso, num cenário, né, inflacionário do Brasil, aí eu falando um pouco mais de Uhum. macroeconomia, você tem uma inflação alta, você tem uma taxa de juros alta. Então, imagina para uma empresa Pois ali, é. né? Você vai pegar uma dívida, você vai pegar, é CDI mais 3, com 15% mais 3, você está falando 18% ao ano, Pois é. de custo de capital. Aí você Meu fala assim, Deus. que projetos você tem na sua empresa acima de 18% ao ano de retorno? Então, essa conta, Quem faz né? essa conta não investe no Brasil mais. Não Exato. abre uma padaria, não abre um comércio. Exatamente. Porque, infelizmente, é um ambiente muito inóspito É, ali, né? Diferente muito dos Estados Unidos. Apesar de a taxa de juros lá tá alta, é 5%. Né? exatamente. Então, acho que tem um cenário aqui, né? Enfim, é super desafiador. Ao mesmo tempo, as empresas brasileiras que conseguem, né, criar modelos, sobreviver, elas são muito perenes. Tá. Né? Então, acho que esse tem um lado desafio, ao mesmo tempo tem um lado de oportunidade. Né? Acho que a barra fica muito alta. Né? Uhum. Então, acho que a partir do momento que você consegue passar dessa barra, né, eu acho que você tem oportunidades também de investimento interessante, de gestão e de projetos.
Bom, Leandro, eu poderia já encerrar aqui o episódio, porque você foi muito didático e conseguiu abraçar realmente desafios estruturais e de modelo de negócio de uma maneira muito prática, muito fácil. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que avançar um pouco mais, então entrar um pouquinho nessa ineficiência de processos que você Claro. citou. Né? A gente fala muito de tecnologia, mas para Uhum. você ter tecnologia, você tem que preparar o terreno, os Claro. dados, as pessoas, a cultura das empresas. Sim. E os hospitais realmente hoje são muitas vezes o elo fraco. São Uhum. mais conservadores, Claro. ainda são, além de serem muito regulados, existem ali os processos, muitas vezes manual, né? A gente está Claro. falando de muitos processos manuais, Uhum. com pouca padronização, pouca eficiência, o que gera, o que dá margem para gerar essa ineficiência, seja ela uma ineficiência real ou uma ineficiência administrativa, Exato. vamos dizer assim. Eu sei que o Elfa fez um movimento interessante Uhum. recentemente, fez uma integração, primeiro uma automatização de cotações, Exato. né, e uma integração também de De pedidos, dados. Exato. de dados. Conta um pouco mais desse Claro. movimento, Claro. porque eu acho que ele vai, na LogMed, é uma coisa que eu também venho buscando há muito tempo, Uhum. desde pequenas integrações até automatizações e digitalizações para que esse trato com portal e hospital seja pelo menos um pouco melhor. Exato. Mas eu vi que vocês fizeram um mega projeto. Claro. Como é que foi isso? Vamos lá. Acho que a gente tem uma questão fundamental como é que a tecnologia vai gerar valor e como eu capturo o valor? Acho Tá. que essa é uma pergunta fundamental que a gente fez ali. E aí você fala, a tecnologia pode aumentar a receita? Uhum. Pode. Ela pode reduzir custo? Ela pode também. A gente teve que fazer um mapeamento ali, porque a tecnologia ela é muito bonita no PowerPoint, ali no Exatamente. Excel, né? Mas como é que você tem casos de uso reais que geram valor? Né? Então, eu acho que o desafio da Elfa na implementação do Cota AI, né, que foi basicamente o seguinte, a gente tem um custo de servir alto por processos, falta de padronização de processo, informações desestruturadas e muitas vezes informações em silos. Né? Então, você tem, e no caso da Elfa, né, com 21 empresas, você tem diversos CNPJs e tudo mais, enfim. E você recebe os pedidos em diversas formas. Você recebe por portal eletrônico, você recebe por e-mail, você recebe por Exatamente. WhatsApp. Não. É um caos. E não é um portal, são 20 e poucos portais, mais e-mail, mais WhatsApp, mais anexo de assinatura no Exatamente. papel de pão. É Exatamente. realmente surreal. Exatamente. E aí você fala assim, bom, como é que eu vou manter a qualidade com eficiência? Né? Ou, né? Porque você fala, não, eu vou atender todo mundo com qualidade, vou contratar mais pessoas. Não é, né? E no cenário que a gente está falando de busca de eficiência, não é uma solução, né, que parece ser viável. Então ele falou, para resolver essa equação, vamos dizer assim, ele falou, como é que eu faço? Aumentar a qualidade, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente tinha pedidos que passavam, a gente perdia a oportunidade de venda. Ao mesmo tempo, eu reduzir o custo de servir, mas principalmente, como é que eu destravo o potencial e o talento do vendedor no front office? Acho que esse é o grande ponto, porque o vendedor ele tem que estar na rua, ele tem que estar gerando demanda, não ficar fazendo coisas transacionais. E muitas vezes ele fica lá resolvendo as coisas transacionais. Né? Então, dado esse diagnóstico do problema, a gente olhou e falou, será que existe um menu de opções de inteligência artificial com casos provados que a gente consiga fazer? E aí surgiu a ideia do Cota AI, né? Que é basicamente a gente primeiro integrou todos os dados num data lake. Então, você tem um repositório de dados que você consegue unificar todos os dados. Né? E a partir disso, você coloca uma camada de inteligência artificial para você filtrar ele e falar assim, dos 100 milhões de pedido, você tem aqui só 50 milhões, e esse aqui deveria ser produto, SKU, código do produto, preço. Né? E se tem no estoque ou não e qual que é o preço sugerido. Tá tudo integrado. Tá tudo integrado hoje na Elfa. Então, então, todo esse processo, né, foi feito na Elfa. Hoje ela já fatura ali 100 milhões de reais em 8 meses, né, que a gente chama de humanless, né, que não tem intervenção, mas que se a gente quisesse, o vendedor tem que só apertar o botão. Ele sempre vai dar uma conferência ali, lógico. mas ele falou, isso aqui dá para né, gerar faturamento. O que gerou 100 milhões? Hoje, a tecnologia 100 já milhões gerou... do faturamento da Elfa já passa pelos nossos algoritmos. Pelo Cota AI. Então, e está só no começo. Né, pensa só, eu faturo 5 bi, 100 milhões. Não é nada. E assim, para escalar, o que eu preciso?
eu preciso contratar mais gente, eu preciso... Não, né? O algoritmo, ele trabalha 24/7, né? Ele é escalável, ele não tira férias, né? Perfeito. Então, enfim, Ele ainda não tira quem férias. sabe pode tirar férias ali, né? Então, acho que foi esse trabalho que foi feito, né? Liderado ali pelo nosso CEO, o JR, tem o nosso CTO também, o Rafael Tobara, né? E com o apoio de todo o conselho e do acionista. Acho que esse é um ponto importante, porque é muito legal ter esses casos, mas a gente teve várias dificuldades, né? Eu falo que culture eats strategy for breakfast, né? É muito difícil. Então, como é que você implementa, cascateia essa cultura de inovação, Para desde o 21 acionista empresas. até o CEO, o C-level, os diretores, os coordenadores, gerentes e até o analista na ponta. E esse é um grande desafio, porque eu acho que a maior barreira, sinceramente, não é tecnológica. São as pessoas São as aderirem à pessoas aderirem. tecnologia. Exatamente. É um desafio muito, né, de liderança cultural, né, que as pessoas entenderem que, assim, tá vendo porque você precisa me ajudar a fazer o labeling do SKU, que esse aqui é o medicamento X? Né? Então, todo esse trabalho, né, essa parte cultural foi extremamente importante para trazer a adesão das pessoas participarem. E também, acho que um ponto importante foi a tecnologia não está aí para substituir você. Acho que também tem um grande medo de falar, agora eu vou perder meu emprego. Na verdade, não. Na verdade, assim, a gente liberou o tempo livre do vendedor para ele estar mais gerando demanda com o cliente, né? Fazendo negócios, né? Tendo insights ali diferentes, né? Então, acho que esse foi a partir do momento que ele começou a perceber que era ele era um aliado e não inimigo, e que ajudar ele a bater a meta e ganhar comissão, é isso. aí você alia os incentivos. No final do dia, é isso. Quando ele entende que você é um aliado, que você vai ajudar ele a bater a meta, muda a história. Exatamente. Então, acho que a gente deu um superpoder, vamos dizer assim, para o vendedor, né? Para ele poder vender mais, né? Aumentar a produtividade dele, enfim. Então, eu acho que esse foi um dos grandes segredos ali do CoTI. Eu acho que tem uma pista super interessante para frente, porque se você pensar em termos de penetração, tem os 100 milhões de 5 bi, não é nada. Pois é. Não é nada. Tem uma pista ali e toda a tecnologia já está lá. Esses 100 milhões está na parte farma ou na parte OPME? Está em geral, mas grande parte farma. É mais fácil a farma, né? O PME ainda tem esse muito código, conhecimento empírico, a decisão passa às vezes pelo médico também. Exatamente. Então, o medicamento, sei lá, às vezes uma caixinha é 50 mil reais, enfim. Então, a gente começou por farma, mas com certeza para o PME também tem como, né? Enfim, você replicar ali. É uma questão de, enfim, ter esse trabalho ali junto com o time, fazer a identificação ali dos dados, filtrar, tem muita poluição ainda, né? Enfim, então, eu acho que tem um trabalho ali, enfim, mas tem bastante pista ali. Agora eu vou abrir uma coisa pessoal minha, Vamos assim, era um desejo que eu achei que ia se tornar realidade, não se tornou, mas você pode complementar minha linha de raciocínio. Vivendo como prestador de serviço, eu tenho uma interação muito grande com todos os stakeholders. Claro. Mas principalmente com a indústria e com o distribuidor. E eu vendo a dor deles e eu vendo esse modelo de negócio que a gente falou, falei, o distribuidor não vai aguentar um ciclo financeiro tão alongado com uma taxa de custo de capital tão alto. E a minha expectativa para o mercado era que com o advento de empresas como a Elfa, que vem com muita grana, vem com muita estrutura, vem com Pátria por trás. A gente tem outras também como a Viveo, né, que são gigantes, que a distribuição ia ganhar força na cadeia. A minha expectativa era, talvez esses players mudem a forma de negócio, né, falar de Porter, mudem as forças da cadeia e a distribuição possa ganhar mais relevância, mais poder de barganha. Você pega países como o México, por exemplo, o distribuidor é mais forte que a indústria. Sim. Às vezes ele tem indústrias concorrentes e ele só abre o portfólio e fala, olha, você quer marca A ou marca B? O que você acha que no Brasil falta para acontecer isso? Eu acho que, olhando mais para um lado, né, de dinâmica competitiva, a gente já não chegou na massa crítica ainda para você exercer essa influência. Então, se pegar a Elfa, por exemplo, a gente tem lá 10% de market share. Entendi. E é uma das maiores. Ainda é fragmentado. Ainda é muito fragmentado. Demais. Ainda é muito fragmentado. Então, acho que a gente não chegou lá ainda. Acho que a partir do momento que você tiver uma consolidação maior, ter uma massa crítica, você vai ter um tipping point ali para exercer um pouco mais, para ter um reequilíbrio de forças ali, né? Então, eu acho que tem esse ponto. E tem um segundo ponto também que
tem uma questão de sustentabilidade da própria indústria junto com o cliente, o hospital, o plano de saúde, que também não adianta ele apertar ali, que também, se for insustentável, né, vai ficar insustentável num elo super importante da cadeia de valor. E eu vejo hoje conversas com a indústria, né, mesmo com fontes pagadoras, uma conversa bem construtiva nesse sentido. Acho que há um tempo atrás era Não mais... tinha conversa. Não tinha. Acho que hoje, acho que eles viram um pouco desse impacto. Você tem ali quebra ali de, né, e pequenas e médias distribuidoras com problemas financeiros, né, que vai ter uma consolidação natural pela quebra. Sim. Então, assim, na verdade não está tendo consolidação porque a gente está comprando ou o player A está comprando. É porque a situação financeira ficou tão insustentável que está tendo uma consolidação pelas próprias RJs das pequenas e médias empresas. Então, está tendo uma consolidação natural do setor. Entendi. Então, É o que você falou, a barra fica muito alta, mas quem sobrevive costuma ter uma perenidade muito grande, né? Exato. E, poxa, Leandro, bem interessante essa sua visão. Eu não tinha pensado por esse lado, porque mesmo você criando empresas de vários bis, o mercado ainda é fragmentado. É pequeno ainda. Você ainda não domina a rota de distribuição, né? Exato. Assim como os hospitais, a gente fala das consolidações e verticalizações. Se eu não me engano, acho que todas essas grandes redes juntas não representam 20% dos hospitais no Brasil ainda. Exatamente. Então, o mercado inteiro é fragmentado. Exato. Como é que você acha, onde você acha que é esse tipping point que você falou, né? Para quem não sabe, é o ponto da virada. Claro. Em que momento, de repente, uma consolidação hospitalar ou uma consolidação da distribuição vai mexer esse ponteiro, e quando mexer, o que você imagina que vai acontecer? Aqui é futurismo, né? Mas acho que é assim, é que nem na economia você fala qual que vai ser o dólar amanhã, Exato. né? É uma pergunta que eu tenho certeza que eu vou errar. Aqui é uma mistura, assim, de seu sonho com tendência, é um pouco de tudo. Eu acho que assim, acho com certeza uma massa crítica ali dos top 3 maiores, acima dos 50%, 60%, eu imagino que já deveria ter, Entendi. né? Mas eu acho que a principal tecnologia no setor de saúde é a questão do alinhamento de incentivos e confiança. Sem dúvida. Eu acho que esse é um pilar fundamental ali de compliance, né? Acho que a indústria passou por alguns momentos ali de compliance e tudo mais, que eu acho que essa é uma das bandeiras, como investidor, a gente vem trazendo ali para as empresas, né? Então, acho que e essa confiança, que eu acho que é a maior inovação que pode acontecer. Né? Porque acho que muito desse jogo, né, dessa a corda esticada entre fonte pagadora, hospital, indústria e tal, você tem uma certa desconfiança, né? Muitas vezes, enfim. Então, acho que você ter um player, né, que ele sabe que vai ter credibilidade, compliance, senta na mesa e papel aberto, né? A gente brinca de open kimono aqui, vamos ver, fazer uma relação ganha-ganha aqui, né, para ser sustentável no longo prazo. Eu acho que esse, para mim, acho que é o grande tipping point ali, quando você conseguir ter essas conversas. E graças a Deus, acho que na Elfa a gente vem conseguindo ter essas conversas, não só com a indústria, né, vários contratos Porque ali. vocês acessam os layers mais altos da indústria da saúde no Brasil. Exatamente. Então, acho que a indústria, você vê uma indústria ali, né, super aberta a esse tipo de conversa, você vê fontes pagadoras e hospitais grandes também, né? Então, acho que isso, eu brinco que é a maior tecnologia. Tem o AI, mas acho que onde vai vir um alinhamento de incentivo e confiança. Olha, você trouxe algo aqui, Leandro, muito rico, porque é o seguinte, se eu pegar uma inteligência artificial e pedir para resumir os 30 episódios do OPMcast, surgiria muito do que a gente falou. Mas a gente já falou aqui em vários episódios sobre os alinhamentos de metas e incentivos. Claro. Isso é clássico. A partir do momento que o vendedor ele tem um incentivo de sell-in, ele não vai ajudar o distribuidor a girar aquele produto. Exatamente. A partir do momento que o comprador, o auditor OPME, um comprador de hospital, tem uma meta de curtíssimo prazo, onde ele não pode estourar o budget do mês, ele não vai investir numa tecnologia que vai dar o payback daqui a um ano. Então, esse alinhamento é básico. A gente fala muito aqui também de previsibilidade, mas a previsibilidade já ela é uma consequência do que você acabou de me falar. Porque a previsibilidade é o seguinte, hospital, eu vou te fornecer a tal preço e você me paga em tantos dias. É isso. Putz, essa troca resolveria muito do problema. Só que a previsibilidade, ela vem, ela é posterior ao que você trouxe aqui, que é a confiança. Exato. Eu não me lembro, talvez 1 ou 2 episódios só a gente trouxe essa palavra para cá. Sim. Porque o relacionamento do mercado da saúde hoje é baseado em desconfiança. Exato. Todo mundo tá achando que você tá levando um pouco mais, que você tá tentando levar um pouco de vantagem, e essa desconfiança, ela não permite que evolua a discussão, né? De alinhamento de metas, de previsibilidade e tudo mais. Deixa eu te perguntar, o que a Elfa faz, então, ou Pátria, né? Olhando investimentos, o que ele faz em prol disso?
poxa, eu vou fazer um modelo de negócio diferente, eu vou sentar com a Claro, fonte pagadora e vou buscar um modelo pioneiro. claro. Porque, querendo ou não, vocês têm até um dever moral, assim, de Uhum, provocar essas claro, discussões, né, claro, na indústria. claro. Como é que tá isso? Eu acho que acho que primeiro, não só você ter compliance, mas você ter várias acreditações. Então, acho que a Elfa, hoje, a gente tem desde ISO de compliance, a gente ganhou um prêmio da CGU, né, que é a Controladoria Geral da União, de proética. Ah, é? Né? Então, a gente ganhou recentemente tem um Leaguers Table de compliance, enfim, com várias Entendi. indústrias no mundo, né, de indústrias farmas grandes, e a Elfa Ah, ganhou. Né? tá. Então, acho que tem esse ponto, né, desse reconhecimento. Uma coisa é eu falar, outra coisa é alguém externo, né, Uhum. você lá, e tem todos os processos de governanças internas dentro da Elfa, muito padrão pátria aqui, para você ter a parte de compliance. Né? Então, acho que esse eu digo que é um pilar fundamental ali nessa etapa. Acho que a segunda etapa, para você gerar confiança, acho que é, você ter aqui o raciocínio lógico e falar assim, chegar para uma fonte pagadora e falar assim, olha, tá vendo você não está autorizando, vou pegar um exemplo de OPME, né? Mas você está demorando 30 dias aqui para me pagar. Uhum. Esses 30 dias com custo de capital no Brasil é 20% ao ano, você vai fazer... 30 tá bom, hein? É, 30 você foi bonzinho. então, depende ali, enfim, mas vamos dizer assim, vai 20% ali ao ano, vamos dizer, 2% ao mês. Eu falo assim, que tal a gente... E muito da ineficiência, ela não está no nosso DRE das empresas. Ela Uhum. está no balanço da companhia. É Está no isso. capital de giro, está no contas a receber e tal. É uma conta que muitas pessoas ainda não fazem. Né? Então, olhar e sentar e falar assim, ó, eu estou tendo uma ineficiência que, assim, está sendo ruim. Então, conversar ali, né, assim, mostrar o fato ali, falar, ó, essa ineficiência está me custando tanto. Vamos aqui fazer um contrato aqui que a gente reduz, você paga Exato. certo. E tá pago o custo de capital que eu E tô meu custo de perdendo capital que eu tô hoje, eu perdendo poderia aqui. reverter em desconto para você. Exato. E você ajuda no seu EBIT dali, ou no seu lucro líquido, e você, como companhia aberta, isso aqui vezes o múltiplo da sua companhia, eu Uhum. estou gerando X milhões a mais de valorização das ações. Você ter tipo de conversa, acho que muda o jogo. Fala assim, é um jogo de ganha-ganha, e não de perde-perde. Nesse cenário, os dois estão perdendo. Os dois estão Os perdendo. dois estão perdendo. Eu estou carregando meu balanço, um custo de capital alto, e Exatamente. você não está destravando o valor da ação. Então, assim, esse tipo de conversa, né, mais top to top, né, com o Aham, C-Level, com os aham. fundadores e tal, ajuda muito. Fala, pô, realmente. Então, fala assim, não sei quem está ganhando aqui. Não sou eu, acho que nem você. Vamos aqui sentar e trazer soluções ali, né, enfim, que, e vai trazer mais sustentabilidade para todo mundo. Né? Então, acho que esse é um exemplo prático ali, né, algumas conversas que a gente já teve, enfim, para, enfim, mudar. E acho que é aí que a gente vem conseguindo. Falou, pô, não tinha pensado por esse ângulo. Eu não tinha pensado por esse Não tinha ângulo. pensado por esse ângulo. Enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando, falei, pô, não é isso mesmo? Eu fico pensando quantas pessoas estão assistindo e tiveram esse Exato. mesmo insight que você trouxe Exato. agora. Falei, Então, nossa, por que eu nunca pensei nisso? exato. Então, acho que né, acho que trazer acho que talvez o fato de a gente vir no mercado financeiro ajuda, mas também eu preciso ter o expertise do setor de saúde. Uhum. Então, acho que essa miscigenação, vamos dizer assim, né? Trazer uma visão mais de investidor, junto com uma visão dos executivos que conhecem o setor, a gente criar soluções em conjunto. Né? Então, acho que trazer uma visão mais de fora para dentro. Sim. Acho que de dentro para fora acho que vai ser um pouco mais difícil ali trazer essas soluções, então é um pouco isso que a gente tenta construir ali com os nossos parceiros. Muito interessante, Leandro. Eu sabia que essa conversa ia render vários insights, porque a gente o modelo tem que mudar, Claro. né? E como se muda? Gerando valor. Exato. Se você gera valor patrimonial, então, Sim. né, é muito maior. Exato. Agora falando de tecnologias futuras, Bom. né? A gente falou muito das tecnologias, obviamente, que estão embutidas nos processos de back-office. Digitalização, cotações via AI, data leak com uma base de dados gigante. Como é que você vê a questão de novas tecnologias influenciando no mercado da saúde? Desde P&D de empresas farmacêuticas a próprias tecnologias acopladas a novos equipamentos médicos. Uhum. O Pátria olha esse setor também. O que o Pátria está olhando hoje como na saúde, né? Como Claro. um setor interessante? Claro. O Pátria, ele não faz... A gente faz investimentos em empresas mais maduras, né? Ah. Que, geralmente, empresas de startup não é o nosso mandato. A gente não sabe, né? Enfim, apesar de já ter ali dentro do grupo, né? Um time de Growth Equity, que é a Tá. Camaropim,
né, ali e a IGA, né, então eles têm ali, mas o private equity em si ele não olha, né, mas as investidas estão sempre em contato com as startups e tudo mais. Mas acho que pensando em tecnologias, você tem incorporação de novas tecnologias, né, na área farma. Acho que o AI está provado que aumenta a produtividade do P&D. Esse é um dado muito interessante, que a produtividade do P&D da indústria farmacêutica vem caindo, ou seja, vem ficando mais caro, mais longo desenvolver uma molécula. Então, esse é um problema de eficiência estrutural na indústria, né? Como é que elas vêm tentando fazer isso? Alternativa 1 é colocar tecnologia. Então, por exemplo, né, nos Estados Unidos ali, você pega lá Massachusetts, Boston, MIT e tal, você já vê várias startups usando AI, né, para fazer drug discovery, né? É um pouco eu não sei nem como traduzir aqui, mas é um pouco como é que você Como é que reduz eles o fazem tempo isso? usando algoritmos, fala assim, ó, essa molécula tal, mas essa molécula combinado, qual que é a probabilidade disso resolver uma doença? Tá brincando. Então você já tem um avanço muito Muito grande legal, hein? dessas empresas, né? Que com AI você consegue trazer uma produtividade incremental bem alta. Isso é um caso provado já, não é apenas um achismo. Eu Tá. vi empresas ali, enfim, que você aumentava a produtividade do P&D, né, ali. E o que isso é interessante? Além, você dá um superpoder e você reduz a barreira de entrada. Porque antigamente o P&D ficava nas grandes indústrias farma. Sim. Então você reduziu a barreira, então hoje você vê várias biotechs, Tá. startups, que ela ganhou um superpoder, né? Com a barreira de entrada ela reduziu, que ela consegue ali desenvolver novas moléculas. Então é interessante você ver que várias indústrias farmas, muitas vezes elas estão fazendo aquisições dessas empresas de biotech startup, porque ela desenvolveu um produto bom. Tá. Mas essa startup ela não tem, muitas vezes, um time regulatório e o acesso de canal de vendas e marketing. E aí elas fazem uma JV ou uma aquisição. Então você vê que para resolver esse problema de produtividade, você tem essas duas alternativas. Ou a própria Pfizer da vida, uma Johnson, Janssen, enfim, investe em AI, ou elas fazem a parceria com essas biotechs e startups. Então, acho que vem um pipeline, na minha visão, interessante de novas doenças, doenças raras, né? Enfim, doenças órfãs, ali para doenças que às vezes pegam uma população ali não tão grande, mas que hoje ela não está assistida. Então, acho que a gente deve ter esse efeito na área farma. Acho que na parte de equipamento, você tem a parte robótica, né? Acho que você tem ali a parte da robótica ali, com cirurgia minimamente invasiva. Acho que isso, em algumas terapias, já está provado que aumenta a eficácia, né? Enfim, acho que também é algo que vem para ficar. Mas acho que não só... Eu acho que a tecnologia em si, ela é mais um viabilizador para uma outra revolução, porque eu acho que tem a questão do 5G. Você tem na China hoje o primeiro hospital que já é operado remoto por telemedicina. Eu acho que isso, o Brasil ainda está investindo na parte de telecom, o time de infra lá do Pátria tem lá a tese de 5G, enfim. Então, acho que a partir do momento que você tem a infraestrutura né, que não precisa ser 5G, talvez 6G, né? 7G, para não ter latência na hora da cirurgia, mas imagina uma cirurgia no Amazonas, uma cirurgia de alta complexidade, mas tem um robô lá, sendo feito por um médico aqui em São Paulo. Sim. E talvez esse paciente não teria acesso. Eu acho que você tem uma questão de equalizar oferta e demanda ali dessa cirurgia de alta complexidade, ou até mesmo especialistas via telemedicina. E não é telemedicina consulta, é cirurgia mesmo. Exatamente. É telecirurgia, né? Então, acho que a China está muito avançada nesse sentido, né? Nessa parte dos hospitais autônomos e tudo mais. Então, eu acho que a parte dos equipamentos de OPME e tudo mais, eu acho que ele vai ser mais um enabler do que a tecnologia em si. Muito legal. Né? Então, eu acho que eu vejo esse lado ali, né, de pharma, medtech, equipamento. E para mim você tem um terceiro que é processos, né? É engraçado que eu trabalhei na Blackstone Nova York ali, 2011, na verdade foi 2012 ali, e eu estava analisando empresas de saúde, né? E uma das empresas chamava Change Healthcare. Uma empresa que fez IPO na Nasdaq e tal. E a grande tese, na época era o Obama, né? Ele fez o Obamacare e teve o High Tech Act. O que era isso? Ele falava assim, se você é uma clínica, um hospital, se você quiser ter reembolso ali do maior pagador, que é o governo dos Estados Unidos, você precisa ter prontuário médico eletrônico de dados estruturados. Quando ele fez isso, ele criou para mim a primeira fase de tecnologia, que é você ter dados estruturados. A penetração de prontuário médico eletrônico, ela subiu, não lembro exatamente o dado, mas foi de muito baixo para 90%, porque todo mundo queria receber do governo. Então, eu brinco que essa foi a fase 1 ali, né, que você vai ter os dados estruturados. Interessante. A segunda onda, você teve
empresas e startups que com os dados, né? E por mais que tinha poluição e tal, ela começou a trazer eficiência. Automação de workflow, né? Enfim, a parte de revenue cycle management, né? Que é essa parte da gloss, enfim, como é que eu reduzo isso e tal. Você teve uma segunda onda ali. Várias startups ali pegando os dados, fazendo saúde populacional, fazer uma medicina menos reativa e mais proativa, né? Então teve a segunda onda. Eu acho que agora vem uma terceira onda, né? Que com a inteligência artificial, eu acho que você ganhou ali uma ferramenta muito potente para alavancar todos esses dados com os modelos de LLM. Né? Então, acho que eu vejo esse um pouco para onde... E com isso aumentando muito a produtividade. Acho que é um pouco parecido com o que a gente fez na Elfa, usando essas 3 etapas. Né? Como é que está esse cenário no Brasil? Né? Acho que o Brasil ainda não teve acho que um marco regulatório de dados. Acho que eu não estou acompanhando muitas discussões na Câmara, no Senado, enfim. Mas eu acho que seria super interessante ter essa conversa de como é que eu crio um data lake, né, de dados para o setor de saúde. Acho que a gente tem uma tecnologia maravilhosa que é o Pix, e o sistema bancário brasileiro é um dos mais avançados do mundo. Sim. E ele tem esses dados integrados numa arquitetura única. Como é que a gente faz essa mesma tecnologia do setor bancário e para o setor de saúde? Eu acho que para mim essa seria a primeira etapa. Essa é a maior dor. A gente tem muita tecnologia boa em outros setores que não conseguem adentrar o mercado da saúde. Exatamente. Mas para isso precisa de confiança. Por que um hospital vai passar os dados para a fonte pagadora e vice-versa? Por isso que tem uma questão de... Você vai criar um birô isento, né? Enfim, com um consórcio dos players para, né, resolver possíveis conflitos de interesse. Acho que pode ser uma solução ali. Né? Mas eu acho que essa primeira etapa no Brasil, ela ainda está em construção e a gente tem talento, know-how para isso. Não tenho dúvida, a gente criou o Pix aqui. Né? E é interessante que o SUS já tem uma adoção alta também dos prontuários médicos eletrônicos. Né? Então, você vê que isso, principalmente pós-pandemia, né? A pandemia acelerou muito isso. Acelerou. Porque a prescrição começou a ser eletrônica, né? Não sei o quê, enfim. Então, eu acho que tem essa primeira etapa ali, para depois a gente seguir a segunda, e talvez a gente possa até pular direto para a terceira etapa, né? Que já, talvez, com os dados, usar o AI ali. Então, acho que tem um caminho, e isso, para mim, vai trazer bastante eficiência ali no setor. Mas a gente tem algumas etapas ali para serem passadas. Agora uma dúvida pontual. O fundo 4 e 5 do Pátria ainda estão ativos? Vocês ainda estão buscando aquisições no mercado ou não? A gente já terminou o período de investimento. Então, a gente não está mais, né, que a gente chama de alocando capital. Né? A gente já investiu do nosso mandato. Né? E agora a gente tem outra safra de fundo, que é o fundo 6 e 7. Entendi. Né, que estão em período ali de investimento. E tem a área da saúde no fundo 6 e 7 também? Ainda não. Não, mas a gente está buscando algumas teses ali no setor. Muito bom. Leandro, eu gostei muito do papo, eu acho que foi um papo bem diferente dos outros episódios que a gente tem aqui, porque cada um traz um viés e você trouxe exatamente esse viés que eu esperava, de quem está enxergando muito de cima o mercado para teses de investimento. E foi muito rico. Eu vou fazer um jogo de palavras rápidos aqui com você. Eu falo, você traz uma frase ou um conceito que você acredita sobre isso, tá? Deixa eu pensar. O PME. PME? Acho que tem uma questão de confiança. Operadora de saúde. Eu acho que tem uma questão aqui de equilíbrio entre inflação e assistência de saúde. Esse é o grande jogo. Como é que ele vai equilibrar esses pratos? Logística. Eu acho que a logística, para mim, é um elo fundamental num país. É fundamental porque um país como o Brasil, que tem uma infraestrutura, né, pobre comparado com outros países, isso são dados, índices de pesquisa e tal, a logística é fundamental. Senão não precisava ter distribuidor ou a LogMed, enfim, senão ela ia direto, Deixa né? a LogMed quietinha aqui. Ou, por exemplo, se fosse nos Estados Unidos, eu ligo para a UPS, para a FedEx, ela entrega a prótese lá no hospital. Enfim. Então, acho que é um pouco isso. É um elo fundamental. Médico. Eu acho que os médicos, eu acho que eles estão acho que seria mudança, porque ele está no momento... Ele é um ator super importante, mas ele está sofrendo diversas pressões. Né? Então, pressões tecnológicas, de plano de saúde, de consolidação. Né? Então, o ponto é como é que o médico vai se reinventar daqui para frente. Né? O médico de 20 anos atrás não vai ter as mesmas condições do médico de agora. E não vai ser o mesmo médico daqui a 20 anos.
Então, acho que tem uma previsão de adaptação e mudança ali. Legal. E por fim, tecnologia. Para mim, a tecnologia ela é uma das chaves para eficiência. Sem tecnologia, você não consegue trazer eficácia com eficiência. Vai ser, aí é sempre ou, Aham, não é aham. e. Então, acho que Perfeito. tecnologia é fundamental. Leandro, muito obrigado. Obrigado. Queria que você deixasse na sua câmera um último recado, ou se alguém quiser acessar seu LinkedIn, o que você Claro. quiser. Tá bom. Bom, acho primeiro obrigado aí pela audiência ali, de tocar um pouco o papo, atualizar um pouco do setor, né? E, enfim, meu LinkedIn é leandro.ishi, né? ISHIY. Então, caso vocês tenham dúvidas, comentários, críticas, enfim, me acessa lá, manda uma mensagem no LinkedIn. E obrigado aí pelo convite e oportunidade e de a gente bater um papo. Obrigado você e obrigado a você também, telespectador, que ficou aqui até o final. Espero que esse papo tenha sido tão construtivo para você quanto foi para mim. Um grande abraço e até o próximo episódio do OPMcast da LogMed. Até mais.